Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer e uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para mais uma edição deste programa, que é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar com vocês a lição de número 8 deste trimestre. Estamos estudando a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. São 13 lições baseadas no cremos da Assembleia de Deus. E na lição de hoje, vamos estudar a lição 8, intitulada A Igreja de Cristo. O texto áureo da nossa lição se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz assim: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E a verdade prática afirma: cremos na Igreja, que é o corpo de Cristo, una, santa e universal Assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares. Então este é o assunto da nossa lição de hoje e quero aqui convidar você para acompanhar conosco mais uma aula da Escola Bíblica Dominical em Debate. Está conosco aqui nesta ocasião o professor Calafange, que vai juntamente conosco e com você estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical em Debate. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco retornaremos. Muito bem, amados telespectadores, amigos, irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, estamos mais uma vez de volta com mais um episódio, da nossa Escola Bíblica Dominical em Debate. Desta feita estamos dando continuidade a mais uma lição da Escola Bíblica, estudando, como foi dito no bloco anterior, a lição de número 8, A Igreja de Cristo. E nós temos como objetivo, nesta lição, apresentar o significado da palavra igreja e os seus desdobramentos. Também explicar os elementos que identificam a Igreja de Cristo, como também conscientizar os crentes de que eles são membros do corpo de Cristo. Então é dentro desse contexto, com esses objetivos, que nós iremos discutir e aprender um pouco essa lição de número 8. Nós temos como objetivo, durante essa lição, discutir um pouco e também descrever a igreja como um corpo de Cristo, o que isso significa, quais são os elementos que identificam ela como igreja. E para tanto, nós vamos lançar mão de 3 tópicos, a comunidade dos fiéis, do primeiro tópico, o segundo, elementos que identificam uma igreja, e o terceiro e último tópico, falando sobre o corpo de Cristo. Muito bem, amados telespectadores, iniciando no tópico 1, a comunidade dos fiéis, nós vamos iniciar falando sobre a etimologia. Como bem sabemos, a etimologia é justamente um estudo onde nós vamos até a raiz da palavra, Nós vamos trazer o seu significado original para facilitar o nosso entendimento com relação ao contexto, daquilo que nós estamos estudando. E falando em igreja, nós podemos ver no grego, na raiz, no original, nós podemos ver que no grego a palavra igreja aparece como eclesia, que é literalmente chamado para fora. Então, se nós formos trazer do grego, do original, para a nossa linguagem de hoje, significa chamado para fora, ou chamar, convocar. Então, na realidade, quando falamos de igreja, essa palavra que foi utilizada como eclesia, ela vem a denotar, ela vem a demonstrar aquilo que queria trazer de real sentido para a Igreja de Cristo, como aqueles que são chamados, aqueles que se reúnem, aqueles que estão em um ajuntamento com um propósito específico. E nós vamos ver no decorrer dessa lição justamente o que é a essência da Igreja de Cristo, como ela se forma, quais são os elementos dela. E sabendo isso, sabendo desse conceito, de como ela se organiza, entendermos a sua função também, qual o seu objetivo principal. Então nós vamos perceber que a igreja ela não é meramente um ajuntamento, mas é uma assembleia, é uma reunião
de pessoas que têm um propósito singular. Então, a Igreja de Cristo, ela é formada por membros, por pessoas que a compõem, que têm um propósito específico, um propósito singular. No nosso caso, a nossa igreja, né, aquilo que nós somos, aquilo que formamos, que somos o corpo de Cristo, nós temos algo em comum, que é justamente sermos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Então, a nossa reunião não é um mero ajuntamento, mas nós estamos reunidos com um propósito específico, um propósito singular. Não é assim, professor Fábio? Isso mesmo, professor Calafange, meu querido telespectador. A palavra igreja não significa templo, não significa o prédio, embora seja muito comum nós usarmos com este significado, mas a palavra igreja, conforme já foi dito aqui no grego, eclesia, é a palavra que a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e ele foi traduzido para o grego antes de Cristo, e essa tradução foi chamada de Septuaginta. Então, lá no Antigo Testamento, tem vários locais, em várias passagens bíblicas do Antigo Testamento que fala sobre a congregação de Israel ou a Assembleia de Israel, como, por exemplo, aqui em Deuteronômio 31 e 30, que diz assim: então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Então, essa palavra congregação, aqui se referindo a Israel, é uma palavra hebraica que foi traduzida na Septuaginta por eclesia. Então, essa palavra grega, eclesia, significa uma assembleia ou reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público. Ela era usada para se referir à Assembleia dos Cidadãos Atenienses. Mas Jesus, ele usou esta palavra eclesia ou eclésia para se referir à sua igreja. Então, já havia na Septuaginta esse precedente de chamar a congregação de Israel do Antigo Testamento, o ajuntamento do povo de Israel no Antigo Testamento. A Septuaginta já chamava de eclesia, e aí Jesus, em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Jesus usa esta palavra com o significado para se referir à sua igreja. Então ele disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quem primeiro usou esta palavra para se referir à igreja foi Jesus, aqui em Mateus 16 e 18, se referindo à igreja dele. Ele disse: a minha igreja. Inclusive, essa palavra igreja, ou eclesia no grego, ela só ocorre nos evangelhos, só em Mateus. Marcos, Lucas e João não traz essa palavra igreja, somente Mateus, e somente em 2 versículos, Mateus 16 e 18 e Mateus 18 e 17, só nesses 2 versículos que traz a palavra igreja, e depois ela só vai aparecer em Atos dos Apóstolos e nas epístolas. Então, ela vai ocorrer em vários versículos das epístolas, mas nos evangelhos somente em Mateus e somente nesses 2 versículos que acabamos de falar. Então, foi o próprio Jesus que usou esta palavra para se referir à comunidade da fé, para se referir à comunidade dos fiéis. E uma coisa que chama a atenção aqui em Mateus 16 e 18 é que ele disse: a minha igreja. Ele falou que a igreja era dele, porque ele foi quem convocou, foi quem chamou. E, professor Calafange, a gente vê Jesus, por exemplo, em Mateus 18, Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então aí Jesus está convocando as pessoas para a Assembleia Santa, para fazer parte da igreja dele. É verdade, professor Fábio. E aí nós vemos justamente o significado dessa expressão, como bem disse o professor Fábio, né? Falando sobre a questão da igreja. Nós observamos no dia a dia, né, muitos se prenderem, né, e limitarem a palavra igreja para o templo, né, para o prédio, onde a igreja, na realidade, somos nós.
A igreja somos todos nós que nos ajuntamos com um único sentido, com a única ideologia, com a única crença, né, que é crendo na pessoa de Jesus Cristo. Então nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, o nosso conjunto, né, dá-se a esse nome de igreja. Exatamente, essa sessão solene, essa assembleia solene das pessoas que atenderam ao chamado de Cristo. Então Jesus, ele chama a todos e a todos aqueles que atenderam a convocação de Cristo, eles fazem parte da assembleia, da igreja, da eclesia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você, meu amigo, que nos assiste neste momento, se você não faz parte da Assembleia de Jesus Cristo, da Igreja de Jesus Cristo, você é convidado por Cristo, né, para fazer parte também desta convocação, desta reunião solene que é a Igreja. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já já retornaremos para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Muito bem, amados irmãos, telespectadores, professores da Escola Bíblica Dominical, estamos de volta com mais um bloco, né, desse episódio da Escola Bíblica Dominical em debate, né? Voltando, nós estamos tratando ainda do primeiro tópico dessa lição, a lição de número 8, a comunidade dos fiéis, né? E nós paramos aqui no subtópico 2, né? Subtópico 2 do tópico 1, a Assembleia dos Cidadãos, onde nós observamos aqui justamente essa assembleia como multidão humana, né, reunida. E aqui nós queremos lançar mão até de uma passagem bíblica que se encontra aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 23, né, essa passagem bíblica que inclusive está inserida na lição, que diz assim: a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos no céu, tende chegados a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Com a leitura dessa passagem bíblica, onde nós vemos aqui essa nomenclatura, a universal assembleia, né, nós adentramos até no próximo subtópico, né, no subtópico 3, onde nós vamos tratar sobre essa nomenclatura que fala o significado da expressão Santa Igreja Católica. E quando nós falamos aqui essa expressão Santa Igreja Católica, não estamos falando da instituição, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, mas o termo que é usado para os santos, né, para aqueles que se reúnem para a Igreja de Cristo. Então, esse termo nós podemos observar que aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 23, ele é usado justamente porque esse nome católico ele vem justamente de um termo, né, que é católicos, né, que o significado literal é o quê? É universal, é geral. Então, por isso que se dá esse termo, né, a Santa Igreja Católica ou a Santa Igreja Universal. Aqui vale salientar que não está tratando de nomenclaturas de igreja, mas são termos que são utilizados para identificar a igreja como uma assembleia, como uma reunião universal de todos aqueles que foram alcançados através do sacrifício vicário de Jesus. Então, nós temos aqui outro termo também, que vem do grego, que vai tratar como de cima para baixo, né? Contra, ao longo, conforme, de acordo, segundo, todo, inteiro, completo. E se nós formos lançar mão de cada item desse, seja no grego, seja no hebraico, o sentido ele vai ser sempre voltado para o mesmo. Um todo, universal, um ajuntamento, uma assembleia, ou seja, pessoas reunidas, membros reunidos que compõem uma unidade, né? Então, que compõem justamente um único corpo com um único propósito. Não é assim, professor Fábio? Muito bem, professor Calafange, é verdade, essa expressão católica, essa palavra católica significa universal, né? Dá uma ideia da globalização, da universalização, se refere ao conjunto de todos os cristãos,
todos os cristãos da face da terra que realmente atenderam à convocação de Jesus, todas as pessoas que realmente se arrependeram de seus pecados e creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, todos estes fazem parte da igreja, da Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, conforme Hebreus 12, 23, e essa palavra católica significa isso. Por isso que nós, evangélicos, podemos dizer também que somos católicos. Nós somos católicos, nós fazemos parte da Igreja Católica Apostólica, mas não romana. Não romana. Igreja Apostólica porque nós seguimos a doutrina dos apóstolos, perseveramos na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos de Jesus Cristo, eles lançaram os fundamentos doutrinários da Igreja de Jesus aqui no Novo Testamento, e católica porque fazemos parte da única igreja que vai subir no arrebatamento, que é a Igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo. E aí, já querendo entrar aqui no tópico 2 da nossa lição, elementos que identificam a igreja, o tópico 2.1, o que é uma igreja? E aqui eu queria chamar a atenção, embora a lição não entre nesses detalhes, mas esta palavra igreja, ela tanto é utilizada para se referir a essa universal assembleia, que se refere aos crentes em Jesus Cristo, de todos os lugares da terra, de todas as épocas, como também essa palavra eclesia, igreja, ela também se refere à comunidade da fé de um determinado local, de uma determinada congregação local, de um bairro ou de uma cidade. A palavra igreja tem essa dimensão invisível e a dimensão visível. A dimensão invisível refere-se justamente a essa universal assembleia. E em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus falou, edificarei a minha igreja, ele estava se referindo à Universal Assembleia. Jesus estava se referindo a todos os cristãos verdadeiros de todas as épocas, ou seja, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então a igreja, ela é o corpo de Cristo, um organismo vivo, tem essa dimensão invisível, composta de crentes fiéis, de cristãos fiéis de toda a face da terra e de todas as épocas, mas também essa palavra igreja é utilizada no sentido local, no sentido visível, no sentido de organização. Jesus também usou nesse sentido. Em Mateus capítulo 18, versículo 17, Jesus disse assim: e se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então aqui Jesus cita a palavra igreja ou eclesia 2 vezes em Mateus 18, 17, se referindo à comunidade da fé de um determinado lugar, a comunidade visível. A igreja é formada por pessoas que se congregam, que se reúnem solenemente em torno do nome de Cristo, em determinado bairro, em determinada comunidade, em determinado local. Então é muito importante, meu querido telespectador, a gente entender muito bem isso aí. A igreja, ao mesmo tempo que ela é um organismo vivo, o corpo de Cristo, ela tem essa dimensão invisível. Nós não sabemos quantos são os membros desta igreja invisível, que é a igreja que vai subir no arrebatamento, que está preparada para se encontrar com Jesus no céu. Mas também tem a dimensão visível, a dimensão local, a dimensão organizacional, que se refere à comunidade dos fiéis que se reúnem solenemente em torno do nome de Cristo. Professor Calafange, o tópico 2.2 da nossa lição fala de ordenanças da igreja. Que ordenanças são essas? Muito bem, professor Fábio. São 2, as ordenanças da igreja dadas por ordem específica do Senhor, onde nós podemos observar, até mesmo na liturgia, que nós costumamos observar
em nossa congregação, em nossas congregações, em nossa igreja, é justamente o quê? O batismo em águas e a ceia do Senhor. Nós observamos, obviamente, que é uma ordenança, é uma liturgia que nós utilizamos, mas também que existe também a sua simbologia, não é assim, professor Fábio? É verdade. Quando se fala, por exemplo, do batismo em águas, né, aquilo que ele vem a demonstrar que obviamente, quando nós vamos ao Evangelho, né, e observamos o ide do Senhor para pregar, para ensinar, e aquele que crê e for batizado será salvo, nós podemos aí até analisar e perceber que o fato de salvar não está diretamente ligado ao fato de você realmente descer as águas em um batismo. Mas o batismo real que se fala aí é o batismo que está ensinado, que está demonstrado naquela conversa em que Jesus Cristo conversa com Nicodemos, né, lá no capítulo 3. É a regeneração, né? É nascer de novo da água e do Espírito. Então, no batismo, uma das ordenanças, nós temos a oportunidade de demonstrar publicamente, né, para a igreja do Senhor, como também para a comunidade em que vivemos e estamos inseridos, o nosso real compromisso com Cristo, que nós nascemos de novo, que nós somos regenerados. Como também a Santa Ceia do Senhor, né? Bem claro, bem conhecido no meio cristão, estampando aí muitos quadros em algumas paredes, aquela foto de Jesus juntamente com os discípulos, mas na realidade que tem um significado muito mais importante, né? Quando nós nos reunimos, e aí é bem interessante frisarmos, professor Fábio, em união, né? Em comunhão. Quando nós nos reunimos em comunhão, sentados à mesa, a ceiar, lembrando, né? Trazendo à memória o sacrifício vicário de Jesus Cristo, atendendo nessa ordenança que Ele deixou para nós. Isso mesmo, essas duas ordenanças, o batismo em águas e a ceia do Senhor, são as duas ordenanças de Cristo para a igreja. Vamos fazer mais um intervalo neste momento e já já retornaremos para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta estudando nesta ocasião a nossa lição da Escola Dominical, lição de número 8, que tem como título A Igreja de Cristo. Nós estávamos falando no bloco anterior a respeito das duas ordenanças da igreja, tópico 2.2. O que são ordenanças? Essa palavra vem de ordem. Então, é importante frisar que o Antigo Testamento, o judaísmo é a religião de muitos rituais, muitas cerimônias cheias ou carregadas de simbolismo. Mas o cristianismo é diferente. O cristianismo já temos a realidade que é Cristo, então o cristianismo não tem tantos cerimoniais. Mas Jesus, ele deixou para nós duas ordenanças, né? Uma é o batismo em águas e o outro é a ceia do Senhor. Então ele mesmo, por que a gente diz ordenança? Foi porque ele ordenou que fizéssemos isso. Então ele disse em Mateus 28:19, portanto ide e fazei discípulos, portanto ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus foi quem mandou que nós batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a segunda ordenança que Jesus deixou para a igreja foi a ceia do Senhor. E ele disse, fazei isto em memória de mim. Então o verbo fazer está no imperativo, fazer. Então a gente chama ordenanças. Na igreja católica tem os sacramentos, fala de 7 sacramentos. E um deles é o batismo, que lá na igreja católica é por aspersão, quando a pessoa é criança, e tem lá a comunhão. Mas nós não trabalhamos e não cremos nesse rito, nesses sacramentos. Nós praticamos essas duas ordens que Jesus mandou que a igreja praticasse. O batismo em águas como um ritual de iniciação que simboliza o ingresso da pessoa na fé, simboliza
simboliza o batismo, ele serve para testemunhar publicamente que ele já é salvo. O batismo em águas, ele não salva ninguém. O batismo em águas é para quem já é salvo, para quem já creu em Cristo. Ele simboliza a nossa união com Cristo e a nossa confissão pública de fé em Jesus. Já a Santa Ceia é o rito de comunhão, que significa a continuação da vida espiritual. Na Santa Ceia, reafirmamos, é um memorial da morte de Jesus Cristo, e a ceia também aponta para esse simbolismo de comunhão que nós temos uns com os outros, porque os membros da igreja, eles devem viver em comunhão uns com os outros e todos em comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Professor Calafange, além de na igreja praticarmos estas duas ordenanças de Cristo, que é o batismo em águas e a ceia do Senhor, na igreja também nós adoramos a Deus. É também uma comunidade de adoração, não é isso? É verdade, muito bem, professor Fábio. E é justamente onde nós iremos tratar agora no subtópico 3, né, desse tópico principal, esse tópico 2, que é a adoração, né? Então, onde diz aqui que os crentes em Jesus se reúnem para a adoração pública e coletiva. E aí nós observamos, como bem o professor falou, no tópico anterior, onde falou das ordenanças, né? Batismo com batismo nas águas e também falando sobre a ceia do Senhor. Mas nós temos, dentro do culto, né, dentro da adoração, nós temos alguns elementos que compõem, né, essa ritualística, essa forma que nós nos reunimos em comunhão para adorar ao Senhor, para ofertar a Ele aquilo que nós temos de melhor, para ofertarmos a Ele a nossa adoração e gratidão. E entre esses elementos nós temos, né, os elementos do culto, que são oração, louvor, oferta, né, leitura da Bíblia, pregação ou testemunho, como também a manifestação, né, dos dons espirituais. Então, o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, onde nós vemos aí, trazendo do original, palavras como adorar, esse sentido de adorar, de render homenagem, de servir a Deus, de ser um serviço sagrado, do culto em reverência a Deus por suas obras e por aquilo que Deus é, né? Então, não há, são termos diferentes que são usados, mas, por exemplo, não há diferença entre servir e entre adorar. O culto ao Senhor, esse culto coletivo, né, esse culto que é feito por membros da Igreja de Cristo, que estão em comunhão e que se reúnem para adorar a Deus, ele tem esse formato, né? Algumas denominações usam uma sequência, outras, mas nós observamos na maioria delas esses elementos, né, que são justamente oração, louvor, leitura bíblica, pregação ou testemunho, oferta e a manifestação dos dons espirituais. Então, esses elementos, eles compõem o culto que nós realizamos em conjunto ao Senhor. Não é assim, professor Fábio? É verdade, professor Calafange. A Bíblia também traz outras palavras que simbolizam a igreja. A igreja também é simbolizada pela família. Em Efésios, capítulo 2, no versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, a igreja é comparada com a família, porque todos os que fazem parte da igreja são irmãos na fé e somos filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Inclusive, 1 Timóteo 3:15, conforme traz aqui o tópico 2.4, né, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Essa expressão aqui, casa de Deus, está usando a palavra casa no sentido metafórico para se referir à família,
para se referir à família. Como Josué também, ele usou a palavra casa para se referir à família dele. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, casa é no sentido de família. Então, a gente precisa saber como convém andar na família de Deus. Então, usa-se essa palavra casa, família, para simbolizar a igreja, mas também outras palavras são usadas para se referir à igreja, como edifício ou templo. Inclusive, em Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, olha aí a palavra edifício, se referindo à igreja, todo o edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, a igreja também é comparado a um templo, a uma casa no qual Deus habita, uma casa na qual Deus habita. Agora, é importante a gente chamar a atenção que aqui a casa que Deus habita não são as paredes de concreto, etc. Não é o templo físico que a gente constrói como lugar de reunião. Mas a casa em que Deus habita são as pessoas, somos nós que fazemos parte da igreja. A Bíblia diz que cada um de nós é templo, casa e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo, além de habitar dentro de cada um de nós individualmente, ele também habita entre nós, ele habita no meio do seu povo. Então, essa palavra templo, casa, também ela se refere à habitação de Deus, também simboliza a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No tópico 3 da nossa lição, fala a respeito do corpo de Cristo, é outro símbolo da igreja, a respeito do corpo de Cristo, é uma das simbologias mais utilizadas. Nós vamos estudar sobre isso, mas antes vamos fazer o nosso próximo intervalo e daqui a pouco a gente retorna para falar a respeito do corpo de Cristo, que é a igreja. Muito bem, amados irmãos, telespectadores, professores da Escola Bíblica Dominical, estamos de volta aí no último bloco da Escola Bíblica Dominical em debate. Hoje estamos estudando a lição de número 8, tratando sobre a Igreja de Cristo. E no tópico anterior, no bloco anterior, nós estivemos iniciando o tópico 3, que fala justamente sobre o corpo de Cristo. E aí eu convido os irmãos para nós analisarmos agora o subtópico primeiro, que vai tratar sobre o corpo e seus membros. A igreja é o corpo místico de Cristo. E aqui, quando falamos de corpo, nós podemos lançar mão do texto bíblico que está aqui inserido em nossa lição, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, quando diz: o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. E aqui nós começamos a observar duas características, do corpo, dos membros como o corpo de Cristo, que é justamente a unidade e a diversidade. Então, Paulo, quando ele fala que a igreja em Corinto, ele tem justamente essa preocupação de ensinar os irmãos, de ensinar a igreja justamente sobre essa união, sobre essa assembleia, sobre ser um mesmo corpo. Alguém pode até pensar, dentro de uma congregação, dentro da igreja, achar que realmente alguns se destacam para exercer uma determinada função, outro para exercer outras funções, de forma que dentro do trabalho do Senhor muitas funções são exercidas. Uns têm o dom para o ensino, outro para a pregação, outro se dedicam à oração, mas Paulo está aqui a trazer e a ensinar para a igreja em Corinto e para nós hoje também, justamente a função de cada um. Há uma diversidade. Assim como o nosso corpo, e aí ele faz essa analogia, a comparação, assim como o nosso corpo, nós temos aqui a visão, nós temos os olhos, temos as mãos, e cada um tem uma função específica.
mas todos corroboram, né? Todos estão no mesmo sentido, com o mesmo propósito. Da mesma forma também é a igreja do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, fazendo essa comparação, a orelha não é mais importante do que a boca, a mão não é mais importante do que os pés. Há essa diversidade, há vários tipos, né? Várias pessoas, várias funções dentro da igreja, mas nenhuma é mais ou menos importante do que a outra. Mas o que importa é que, mesmo sendo membros que exercem funções diferentes, mesmo existindo ministérios diferentes, mas tem que haver uma unidade. Assim como o nosso corpo é composto por vários membros, mas é um corpo, né? É uma unidade. Da mesma forma, a igreja de Cristo, nós que fazemos a igreja de Cristo, que somos a igreja de Cristo, nós também, por mais que sejamos diversos, por mais que tenhamos aptidões diferentes, né? Qualidades diferentes, mas nós temos que prezar pela unidade. E Paulo, ele se preocupava e trouxe esse ensinamento à igreja em Corinto, né? Então, assim é Cristo também, né? Longe de confundir Cristo com a igreja, pois Jesus, ele é transcendente, conforme está lá em Colossenses, capítulo 1, 16 e o 17. Então, o que Paulo nos ensina também aí é que pertencemos a Cristo e por ele somos membros do seu corpo. Então, nós como igreja do Senhor, nós como a Assembleia, a igreja, os membros reunidos de Jesus Cristo, nós somos o corpo dele. Estamos para servi-lo, para realizar a sua obra com aptidões diferentes, mas com um único propósito, representando uma unidade em Cristo Jesus. Não é assim, professor Fábio? Isso mesmo, professor Calafange, meu querido telespectador. Essa analogia que Paulo fez em relação ao corpo humano e à igreja, ela é muito interessante. Depois você pode ler, meu querido telespectador, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 31, como Paulo discorre a respeito deste tema. Então, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, Jesus é quem comanda a igreja, Jesus é quem dá todas as diretrizes para a igreja. Assim como o corpo é comandado pela cabeça, também a igreja, como o corpo de Cristo, é comandada por Cristo. E todos nós somos membros uns dos outros. Em 1 Coríntios 12, 27, diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. No tópico 3.2 da nossa lição, que tem como título A Morada de Deus, também a igreja é comparada a este edifício, a esta casa onde Deus habita, esse templo onde Deus habita. A igreja é o corpo espiritual de Cristo e sendo o Senhor mesmo a cabeça. E seus membros são o templo de Deus e a habitação do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos templo, casa e morada do Espírito Santo. Como eu já falei, o Espírito Santo tanto habita dentro de cada um de nós individualmente, como habita no meio de nós coletivamente, no meio da igreja. E Jesus, ele só está presente no templo porque a igreja está dentro do templo. Se as pessoas saírem do templo, então Jesus, ele acompanha as pessoas. Quem é portador da presença de Deus não é o prédio físico, o templo, mas quem é portador da presença de Deus são as pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus. Então, nós que somos templos do Espírito Santo. Aonde um crente for, ali ele leva com ele a presença de Deus, porque ele é templo e casa morada do Espírito Santo. Inclusive Jesus, ele falou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, as seguintes palavras: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o crente, ele não é somente templo, casa e morada do Espírito Santo de Deus, conforme Paulo falou em 1 Coríntios, mas também o Pai e o Filho, a Trindade, faz em nós morada. Somos portadores da presença
de Deus. No tópico 3.3, professor Calafange, os membros do corpo, diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, uma expressão que diz, na tradução Almeida, Revista Corrigida: fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Mas segundo o nosso comentarista aqui, ele diz que o mais correto seria a tradução da Almeida século 21, que diz: fomos batizados por um só espírito para ser um corpo. Que batismo é esse aqui? Será que é o batismo com o Espírito Santo, ensinado por nós, pentecostais? Ou aqui Paulo está falando de outro batismo? Muito bem, professor Fábio, né? Existem alguns entendimentos diferentes, mas é interessante nós observarmos, e até muito bem colocado por o autor dessa lição, quando ele diz aqui que, na realidade, isso aqui, ele ser batizado por um só Espírito, quer dizer que o Espírito que batiza, né? Isso indica a iniciação, né, dos crentes no corpo de Cristo. E aqui ele já é bem claro, né? Ele diz que esse termo que foi usado aqui por Paulo, na realidade não está falando de um batismo, aquele realizado no dia de Pentecostes, ou batismo com o Espírito Santo, mas sim como uma iniciação, né? Uma iniciação dos membros, né, ao corpo de Cristo, né? Então, não há de se confundir justamente essa questão do batismo com o Espírito Santo com essa passagem bíblica aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 13. Se nós observarmos também aqui, existe uma outra ilustração, né, do corpo humano, como a igreja nos versículos seguintes, né? Além de mostrar a unidade da diversidade, ensina também que precisamos o quê? Que precisamos uns dos outros e que igualmente diferimos entre si e que precisamos também cuidar uns dos outros. É interessante, né, perceber que a oportunidade que nós temos de estar reunidos, professor Fábio, em um mesmo lugar, no mesmo templo, não é simplesmente o fato de estarmos atrelados a estar em um templo, mas onde nós estivermos, como diz a palavra do Senhor, né, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E a intenção é essa, justamente que a oportunidade que nós temos de exercer a nossa comunhão, o nosso amor dentro do templo, em comunhão com os nossos irmãos e exercendo isso através do culto ao Senhor. É verdade. Inclusive, meu querido telespectador, todos nós cristãos temos necessidade de viver em comunhão com outros cristãos, de se congregar. Inclusive a Bíblia diz em Hebreus, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Tem pessoas que ficam tão decepcionadas com as falhas da igreja local, com as falhas dos crentes, com as falhas de alguns membros do corpo, e aí elas não querem mais se congregar e dizem que apenas faz parte da igreja invisível, universal, e vivem desigrejados. Mas nós, meu querido telespectador, vemos pela palavra de Deus que é natural todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus fazer parte da igreja do Senhor, tanto na sua dimensão invisível, mística, orgânica, corpo de Cristo, como também na sua dimensão visível, local, organização religiosa. Mas, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Eu quero, neste momento, agradecer pela sua audiência e Deus abençoe você. E o debate, professor Calafange, ele continua na Escola Bíblica Dominical, né, na sua congregação, e você que é professor também nos estudos, né, para professores que estão disponíveis aí em várias congregações. Isso mesmo, muito obrigado pela sua audiência e domingo vamos com a nossa família para a casa do Senhor para participar de mais uma Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Pode ser.